E um bom agora para você que está ouvindo o episódio número 2 do nosso Tech Studio Podcast. Eu sou o Alex Siqueira, de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre os perigos das redes Wi-Fi. Todo mundo que já usou a internet no Starbucks ou no aeroporto já se perguntou se corria o risco de alguém acessar o seu computador ou celular. Será que tem perigo? Esse é o papo de hoje, logo depois da vinheta, não sai daí. You're listening to Tech Studio Podcast, a curious look into technology. E começando a gravação do nosso episódio número 2, começamos com novidades. Hoje a gente está ao vivo no twitch.tv/TechStudioPod fazendo a transmissão da gravação desse episódio. Então se você quiser, entra lá, participa, assiste a gravação, dá risada com os erros e tudo mais. Tá lá, twitch.tv/TechStudioPod. E tem também as outras redes sociais. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, segue lá no @TechStudioPod no Twitter, no TechStudioPod do Instagram e no twitch.tv/TechStudioPod. E para começar o nosso papo, a gente precisa falar um pouco sobre a natureza das redes Wi-Fi. Diferente de uma rede com fio tradicional, que você pega o cabo de rede e espeta no seu computador e toda a informação que está trafegando entre o seu computador e a rede está navegando por aquele cabo, numa rede Wi-Fi, você não tem o fio. Então, o meio de transmissão é o ar. E todo mundo que já abriu o painel de controle do celular para ver as redes que estavam disponíveis viu que em qualquer lugar mais movimentado que você tiver, tem sempre muitas redes. O que isso significa? Tem um montão de dispositivos, computadores, celulares, videogames, appliances, que estão cuspindo informação no ar para os roteadores poderem capturar e fazerem essa conexão. O problema é que o modelo de funcionamento dessa rede tem um monte de brechas. O roteador Wi-Fi, por exemplo, ele funciona, como o próprio nome diz, como um roteador. Para quem não é de TI, o que isso quer dizer? Você tem basicamente dois tipos de dispositivos que fazem o controle da conexão de uma rede. Você tem o roteador e você tem o switch. O roteador, ele é mais burro. A ideia do roteador é que a rede, ele manda as informações que tem um destinatário único para todas as portas da rede. Então, se você tem um roteador com 6 cabos, quando a informação chega para o cabo 1, o roteador manda para todos os cabos a mesma informação, só que ele manda uma etiqueta dizendo quem que é o destinatário daquela mensagem. Cabe aí à placa de rede pegar só os dados dela. O switch é um pouco mais inteligente. Quando você conecta numa rede de switch, o switch identifica o seu dispositivo e ele começa a enviar todas as mensagens que têm etiqueta com o número do seu dispositivo, ele manda só para aquela porta onde está plugado o fio que está conectado na outra ponta do seu computador. Então o switch ele é mais inteligente porque ele consegue individualizar os canais e mandar somente para os cabos de rede a informação pertinente àquele cabo de rede. Aí a gente volta para a conversa da natureza da rede sem fio. Como você não tem cabos, você não tem portas numa rede sem fio, o que acontece é que o roteador funciona como um roteador. Toda a mensagem que o roteador precisa enviar ou coletar de um determinado dispositivo vai pelo ar e está disponível para qualquer dispositivo que estiver conectado. Pior ainda, ele está disponível para qualquer dispositivo, de forma de onda de rádio, que é o modelo de comunicação entre o dispositivo e o seu computador. Isso não seria um problema se os computadores e os dispositivos eles se comportassem bem dentro de uma rede, mas não é bem assim. Esse identificador de dispositivo que a gente comentou, a gente chama ele de endereço MAC. Ele é um número único que cada placa de rede já fabricada tem o seu. Só que alguns fabricantes criaram um modelo para que você pudesse configurar qual é esse endereço MAC. E mais ainda, ele permite que você configure esse valor e a placa de rede assuma aquele como seu novo valor de transmissão. Para esse modo, a gente chama de modo promíscuo. É que, além de você conseguir alterar o seu ID de placa de rede, você consegue fazer isso on the fly, assumindo o papel de identificadores de outras máquinas que estão na mesma rede. Aí é onde mora o problema. Se você tem placas de rede que trabalham com esse modo promíscuo e podem impersonar outras máquinas, num meio em que toda a informação de uma rede está sendo cuspida no ar para qualquer um capturar, um computador que tem uma dessas placas de rede pode capturar as mensagens e estabelecer uma conexão se fazendo passar por outro computador.
E com isso a gente consegue ver que a rede Wi-Fi ela é inerentemente insegura. Porque se você tem alguém dentro da sua rede que pode assumir o papel de outro dispositivo, acontece que você pode ter alguém coletando essas informações que estão destinadas para você dentro da rede. Ou pior ainda, se esse dispositivo se faz passar pelo roteador, acontece que você começa a enviar dados, imaginando que está navegando na internet conectado no roteador de uma rede Wi-Fi, para um dispositivo que está capturando essa informação para poder fazer uma análise disso depois. E é aí que mora o problema fundamental das redes Wi-Fi, a natureza da rede. Na verdade, a gente consegue separar esses riscos em dois cenários muito claros. Você tem o primeiro cenário em que você está acessando a rede Wi-Fi aberta, e você tem um outro cenário de que você está na sua casa acessando o seu Wi-Fi e alguém tenta atacar para tentar invadir a sua rede. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Tech Studio. Quando você está conectado numa rede aberta, você precisa lembrar que uma vez que você esteja conectado na rede, os dispositivos que estão nessa mesma rede falam entre si. A gente pode acabar caindo na inocência de pensar que quando eu conecto na rede do Starbucks, a minha única interação é com o roteador do Starbucks que está provendo acesso à internet para mim. Mas só que não é assim que funciona. Uma rede Wi-Fi ela é uma rede tradicional, é uma rede normal. Então, todos os dispositivos que estão conectados na rede podem falar entre si a partir desse meio. O que isso significa é que, uma vez conectado nessa rede, você poderia potencialmente ver todos os dispositivos que estão conectados nela e enviar mensagens de rede, enviar uma conexão para esses dispositivos, para esse celular, para esse computador. Tanto que tem alguns aplicativos que você pode usar para monitorar a sua rede de casa. Um deles que eu uso aqui para o Android é o Fing, que é muito bom. Ele é uma ferramenta de monitoração de rede. Que uma vez que você esteja na rede Wi-Fi, você consegue ver todos os outros aparelhos, todos os outros dispositivos que estão conectados na mesma rede que você. E você tem um endereço IP válido para essa rede e esses dispositivos também. O que você pode fazer? Você pode dar um ping no celular de outra pessoa. Você pode tentar se conectar no celular de outra pessoa. Você pode, inclusive, explorar uma vulnerabilidade de algum aparelho mais antigo e tentar acessar esse equipamento. E uma vez que você está conectado numa rede com um monte de outros computadores, você pode sofrer um ataque de sniffing. O que é isso? O sniffing é um modelo de comunicação em que ele começa a capturar toda a informação que chega na placa de rede desse computador que está sniffando essa rede. E para que serve isso? O caso mais legítimo é que você quer analisar o tráfego da sua rede para poder controlar o que está trafegando ou não, eventualmente impor alguma restrição. Mas só que, de novo, pela natureza de roteador da rede aberta, todos os computadores conectados na rede estão recebendo os pacotes de todos os computadores. Então, simplifica o processo de sniffing, porque esse computador, o que ele precisa fazer? Simplesmente guardar essa informação. E aí, se você está acessando sites que não são criptografados, que não usam HTTPS, a informação que está trafegando da sua máquina até esse site, ela está aberta. Então, quando você coleta essas informações e guarda com sniffing, depois você pode separar isso e olhar toda a informação que trafegou de um site até a sua máquina e vice-versa. Então, o ataque de sniffing, quando ele coleta todo esse montão de informação, ele consegue ver todos os equipamentos que estão conectados na rede, quais sites ou quais serviços eles acessaram, olhando os pacotes que trafegaram, ele consegue saber o que foi acessado, e se esse site usa criptografia, ele teria que quebrar essa informação, tentando forçar uma quebra da chave criptográfica. Ou, se você estava acessando um site que não usa HTTPS, tudo que trafegou dali para cá está aberto para o cara olhar dentro do pacote que ele capturou. Um outro problema que você tem quando você está conectado numa rede com um monte de dispositivos é você sofrer um ataque direto. Por exemplo, uma pessoa mal intencionada que esteja conectado com o computador dele na rede do Starbucks pode tentar identificar todos os dispositivos que estão conectados na mesma rede e procurar, por exemplo, por vulnerabilidades conhecidas em máquinas Windows ou em aparelhos Android, buscando alguma em que ele conheça que tem alguma vulnerabilidade ali. E com isso, o que ele pode fazer? Ele pode tentar te atacar, ele pode tentar implantar um malware, ele pode tentar derrubar a sua máquina da rede, ele pode tentar desligar o seu computador, enfim, tem um monte de coisas que ele pode tentar fazer. Isso não está inerentemente vinculado a um problema da rede Wi-Fi, mas como a gente está falando de redes abertas, é muito mais fácil alguém que esteja mal intencionado tentar buscar uma vítima numa rede pública como uma rede do aeroporto ou a rede do Starbucks.
E quando a gente falou sobre o computador que tenta personificar ou tenta assumir o papel do roteador, tem um outro risco muito grave, que é a questão do DNS poisoning. O que é isso? DNS é o protocolo que a gente usa para transformar os endereços dos sites que a gente acessa em endereços IP. É um protocolo super complexo que, se a gente for entrar nos detalhes, a gente precisa de um episódio só para falar sobre isso. Mas, basicamente, a ideia é: o roteador tem uma configuração DNS, ou normalmente ele delega isso para um outro nível, em que quando você digita o endereço lá, por exemplo, techstudio.com.br, o roteador vai consultar nos registros DNS dele para saber qual que é o IP que responde por esse site. Se ele não encontrar, ele vai delegar para o nó acima dele, vai para outro nó, e vai para outro nó, até que alguém saiba o endereço IP onde está hospedado o techstudio.com.br e devolva para o computador que pediu essa solicitação: olha, quando você for chamar o techstudio.com.br, é esse endereço IP que você precisa mandar a mensagem. Qual que é o problema? Na rede Wi-Fi, esses registros DNS eles podem ser forjados se o roteador tiver alguma vulnerabilidade. E como a gente falou, um dispositivo que esteja na mesma rede pode tentar explorar uma vulnerabilidade do próprio roteador. E aí acessar o console de administração e forçar para dizer que, na verdade, quem é a fonte de dados DNS desse roteador é a própria máquina. E ele pode, por exemplo, direcionar seu acesso ao Facebook a um site que parece com o Facebook, mas na verdade é um site que está roubando suas credenciais. E ele pode fazer isso para qualquer coisa, para site de banco, para o Gmail. Então ele pode tentar iludir uma pessoa a se autenticar num site que ela normalmente usa, imaginando que de fato ela está acessando esse site, sendo que na verdade, quando ela digitou o endereço, esse computador envenenou a lista de DNS do roteador e está direcionando ele para um outro site que está se fingindo passar pelo Facebook. Agora vamos falar um pouquinho sobre o outro problema que você tem, que é quando você está sofrendo ataque na sua rede particular. Quando você mora, por exemplo, num condomínio ou num lugar onde tem uma grande densidade de redes Wi-Fi, o que costuma acontecer é que um vizinho acaba emprestando a rede para outro, ou muitas vezes você acaba ficando tentado a tentar se conectar numa rede que te dê internet grátis, usando lá, tentando acessar qualquer rede que não estiver pedindo senha. Se a rede Wi-Fi estiver aberta, é basicamente um convite que o dono da rede está fazendo para que outras pessoas acessem a sua rede. Mas imaginando que a pessoa deixe de propósito a sua rede aberta para que outras pessoas acessem, corre o risco também de uma pessoa mal intencionada acessar e explorar todos os riscos que a gente estava falando lá em cima de acessar a internet a partir de um Wi-Fi aberto. Mas falando de senhas fechadas por senha, é importante discutir os protocolos de autenticação que as redes Wi-Fi usam. Por que isso? Os primeiros protocolos de autenticação, como o WEP, foram descobertas vulnerabilidades graves nesse protocolo, que permite que quando você está acessando uma rede Wi-Fi e você entra a senha dessa rede, um outro dispositivo que esteja por perto, ao alcance dessa rede, possa capturar essa informação que o seu dispositivo jogou no ar para que o roteador pegasse, capturando essa senha que foi enviada, e se estiver usando esse protocolo vulnerável, o cara com 5 minutos consegue quebrar qual que é a chave dessa rede. Ou seja, ele não precisa nem estar conectado na rede Wi-Fi para poder capturar a informação de login que o seu celular mandou para o roteador. Isso usando o protocolo WEP. Claro, com o tempo acabou isso se evoluindo, criaram o protocolo WPA, agora a gente tem o protocolo WPA2 e tem novos protocolos de autenticação que estão saindo junto com as novas versões do protocolo geral do Wi-Fi. Mas de qualquer maneira, o WPA e o WPA2 já são muito mais seguros, porque você não consegue, capturando os pacotes de autenticação que o seu celular mandou para o roteador, descobrir a senha de maneira tão fácil. Ainda assim, tem vulnerabilidade. Nesses protocolos mais seguros, o que acontece é o seguinte: tem uma sequência de mensagens que o celular manda para o roteador devolve para o celular e depois o celular manda de volta para o roteador. Essa é uma simplificação, tá? Mas a ideia é que nesse aperto de mãos, nesse handshake que acontece entre o seu celular e o roteador, essa informação está trafegando aberta pelo ar e que se um dispositivo captura
captura esses dados, esse pacote, ele pode tentar fazer um ataque de força bruta em cima da criptografia que foi escolhida para armazenar essa senha que trafegou de um lado para o outro, essa chave criptográfica que trafegou de um lado para o outro. Por isso que é tão importante que a senha do seu Wi-Fi seja segura, porque se alguém está tentando invadir o seu Wi-Fi ou acessar o seu Wi-Fi protegido indevidamente, o que ele pode fazer? A partir de programas que estão disponíveis na internet, ele consegue habilitar um modo promíscuo da placa de rede dele. Se fazendo passar pelo roteador, ele consegue mandar uma mensagem de desconexão para um dispositivo que esteja conectado. E aí esse dispositivo, quando ele vai tentar se reconectar, ele reenvia a chave criptográfica com a senha da rede Wi-Fi. Esse dado é capturado por essa pessoa mal intencionada e se ele tiver uma lista de senhas populares ou de senhas que as pessoas usam, o que ele vai fazer é simular conexões Wi-Fi usando essas senhas conhecidas que estão numa lista, pegar a chave resultante ou a chave gerada a partir da criptografia dessa senha e comparar o valor que esse dispositivo que foi desconectado à força e que se reconectou enviou para o roteador com a credencial válida com esse valor que ele simulou numa tentativa de conexão. A hora que ele encontrar a senha conhecida, essas chaves vão bater e ele vai poder conhecer a senha que ele precisa para acessar essa rede Wi-Fi. Então, para esse caso de ataques à rede Wi-Fi particular, é fundamental forçar aquela ideia que todo mundo acha. Ter uma senha complexa é um saco de guardar, é complicado, dificulta o acesso, você precisa passar para a pessoa, acaba tendo que anotar num papel para um visitante poder acessar. Então, mesmo com todos esses problemas, a senha forte ainda é a melhor forma de se proteger contra um ataque dessa natureza. Eu sei que dá para ficar paranoico com todo esse papo de risco e vulnerabilidade e perigos de acesso à rede, mas a gente precisa ter noção de que sempre que a gente fala em segurança, quando você simplifica, quando você aumenta a comodidade do usuário, você acaba perdendo na segurança. E a rede Wi-Fi é exatamente isso. Você remove a necessidade de ter um cabo em que você precisa se plugar, mas você diminui a segurança. E aí existe, claro, um monte de coisas que você pode adotar para evitar esse risco. Então vamos falar um pouquinho sobre as recomendações. A primeira recomendação para mitigar aquele risco inicial que a gente falou, que era você estando numa rede aberta, é usar uma VPN. Como é que funciona isso? VPN são serviços de dados que permitem que se crie um túnel criptografado de conexão entre um dispositivo, um celular, um computador, e o host dessa VPN. Esse túnel que se cria permite que a informação que trafegue entre essas duas pontas vá criptografada e ninguém consiga olhar. Então, mesmo naqueles casos em que alguém estiver conectado na sua rede Wi-Fi, ele vai conseguir capturar essa informação, mas como ela está rodando dentro de um túnel, ela não consegue nem saber para que site você está acessando. Esse serviço de VPN, você tem alguns roteadores que você compra, que você pode se conectar com serviços de nuvem, ou até mesmo o próprio roteador pode oferecer um serviço de VPN. Então, se você tiver um roteador mais moderno, um roteador mais caro, dá uma olhadinha nas configurações se você consegue habilitar que ele seja um provedor de acesso VPN, para que quando você estiver com seu celular e precisa usar uma rede do aeroporto, você se conecta na rede pública, e antes de você navegar ou fazer qualquer transação, você conecta o seu celular no seu roteador na sua casa. A rede fica mais lenta, é claro, mas a ideia é que todo o tráfego entre o seu celular e o seu roteador ou o serviço de VPN que você contratou está criptografado e ninguém que estiver nessa rede vai conseguir acessar. Se você não tiver acesso a uma VPN ou você não quiser pagar por um serviço de VPN, é importante que você esteja consciente dos riscos de acessar uma rede aberta, todos esses que a gente comentou agora há pouco, e se você realmente precisa usar para um caso de emergência, para mandar uma mensagem para alguém, evitar acessar conteúdo sensível. Não acesse o seu Gmail, não acesse a sua conta do banco, não acesse a rede social, manda a sua mensagem, deixa a outra pessoa que está esperando essa mensagem mais tranquila quando você estiver viajando, cheguei no aeroporto, e desconecta. Evite usar serviços que trafegam informação que você considera sensível dentro de uma rede aberta. Já para o segundo cenário, que é alguém tentando atacar o seu Wi-Fi particular, não tem jeito. A melhor maneira de mitigar esse risco é garantir que a senha do seu Wi-Fi seja forte.
sim, você vai gerar um baita de um transtorno para a pessoa, para o visitante que chega na tua casa e fala, ô, empresta a senha do Wi-Fi para poder dar uma olhada, te mostrar um vídeo. Sim, você vai ter que pedir para o cara anotar uma senha gigantesca com um monte de caracteres maiúsculos e números e símbolos, mas sim, a senha forte, ela impede que a pessoa que está tentando invadir, fazer a força bruta na sua rede, consiga bater ele com uma lista de senhas conhecidas, porque essa lista de senhas conhecidas dificilmente vai contemplar uma senha forte que você tenha criado. E claro, sempre manter o roteador atualizado. Isso também é uma coisa que a maioria das pessoas não faz, mas os roteadores eles são equipamentos bem inteligentes, principalmente os mais modernos. Eles têm um monte de funções ali, como função de um roteador de conteúdo numa rede privada, ou então função de storage compartilhado. Então todos esses serviços eles agregam uma camada adicional de risco que pode ser atacado se qualquer um desses agentes que oferece esse serviço tiver uma vulnerabilidade conhecida. Então manter o roteador atualizado com a versão mais nova de firmware é também uma dica essencial para quem quer se proteger dentro da própria rede na sua casa. Tech Studio. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo. A ideia era falar um pouquinho sobre esse tema que eu já conversei diversas vezes com um montão de amigos que chegam perguntando, poxa, é verdade que se acessar a rede do aeroporto eu corro risco? Então, assim, é um assunto recorrente, é um assunto que eu gosto de discutir porque ele derruba alguns mitos e deixa as pessoas um pouco mais responsáveis ao acessar a internet. Então, espero que vocês tenham gostado e segue a gente nas redes sociais mais uma vez, TechStudioPod no Twitch, TechStudioPod no Instagram, @TechStudioPod no Twitter e até o próximo episódio. See you next time. Tech Studio out.